no seu lugar, pedindo as bênçãos do Senhor para esta noite, para que possamos estar a partir de agora atentos ao culto que iremos prestar ao nosso Deus neste lugar. Ele esteja abrindo as nossas mentes e corações para o que Ele tem preparado para falar conosco nesta noite. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela semana que se passou e por mais um domingo que o Senhor nos proporciona, estarmos reunidos aqui com o propósito de engrandecer ao Teu nome, ouvir a respeito do Senhor através da Tua palavra. E Deus, clamar a Ti para que o Senhor transforme diariamente as nossas vidas e que sejamos mais semelhantes a Ti, Pai. Esteja perdoando os nossos pecados, enchendo-nos da Tua graça. Te louvamos pelas misericórdias do Senhor que se renovam dia após dia. E que o Senhor abençoe esta noite, para que seja uma noite de bênçãos para as nossas vidas. Que o Senhor enche os nossos corações da Tua palavra. E que o Senhor aceite em Teu santo trono o nosso louvor. E que o Teu nome seja glorificado nesta noite. É por isso e por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Possamos render glórias ao nosso Deus através dos cânticos que iremos entoar a partir de agora. Para ele são todas
recebe a honra, recebe a glória. Se você pode, fica em pé, vamos louvar o nosso Deus com toda a nossa força, vigor. Gratidão. Que a gente está louvando o nosso Deus. E ontem a gente estava falando para as mulheres, quando a gente fala com o Senhor, nosso coração tem que estar sempre grato, né? Grato, grato, grato.
Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, que possamos permanecer firmes e não nos afastar da esperança do Evangelho que nos foi pregado. Vamos continuar louvando o nosso Deus.
Ele vai cantar o que a gente acabou de ler. Colossenses 1. A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Vamos baixar. É que é o tom dele. A imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram todas as coisas do céu e da terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele é glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe em graça, cantemos sim. E já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe em graça, cantemos sim. Essa música vai começar a aprender. Tanto a gente aqui na frente, né? Síria cantar sozinha, mas a voz masculina, pra gente fica bem difícil cantar. Nós vamos cantar mais uma vez. Vamos tentar agora. Então os homens vai conseguir fazer a voz mais grave, vai tentar conversar com o Ciro. E nós mulheres vamos tentar acompanhar. Tá certo? Vamos lá.
E já não há mais nada que Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. E já não há mais nada
as crianças podem chegar. Muito bem. Uma tropa bonita hoje também aqui, viu? Graças a Deus. Então, lá vem Sofia, Ian. Certo? Sofia, bate pela rampa, ela gosta de subir aqui a escada. Tem jeito, Sofia. Sempre quer pular mesmo. Ok, então estamos felizes aqui por essa garotada, turma boa, né? Deus abençoe os pais, aquelas pessoas que cuidam delas, né? Então vamos orar em favor dessas crianças. Senhor, obrigado por essas crianças, por aqueles que educam, por aqueles que cuidam, protegem. Que o Senhor continue a abençoar, permitindo que elas possam crescer, conhecendo o Senhor, aprendendo a Tua palavra. Tua graça cubra as suas vidas, que a Tua misericórdia esteja sobre toda a sua família, nesses momentos aqui, que possam aprender da Tua palavra e que esse aprendizado jamais se afaste delas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado. Quem é que vai ficar com Larissa? Muito bem. Quem puder abrir lá no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8. Nós estamos aqui num momento em que Jesus está conversando com seus discípulos, em particular, né, com uma certa reserva. Marcos capítulo 8, a partir lá do versículo 31 em diante. A partir do versículo 31. E ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos acerca de coisas que seriam necessárias que acontecessem com ele, especificamente com Jesus. E essas coisas trouxeram um certo transtorno naquele momento, especialmente com o apóstolo Pedro e também com os demais apóstolos, porque eles certamente concordavam com Pedro, estavam ali, num certo sentido, estavam unânimes nessa opinião de que não era muito aceitável, eles não aceitavam bem um Messias que fosse sofrer e que fosse se submeter aos próprios judeus ou até povos estrangeiros. Não era a crença mais natural deles, mais comum. Eles acreditavam no Messias que viria com muita força, com poder e realmente livraria Israel de qualquer jugo que tivesse e reinaria de forma permanente em Israel. E aí Jesus disse, não, mas é necessário que o Filho do Homem, quando ele diz Filho do Homem, está se referindo ao Messias, ao Salvador esperado, que ele sofra muitas coisas e que ele seja rejeitado, isso é o versículo 31 que diz, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
e também que ele fosse morto. Era necessário que isso acontecesse. E depois de 3 dias também ressuscitasse. Então Jesus esclarece para eles, e a gente já, quem estava aqui acompanhando, viu que Jesus fez isso com muita clareza. Ele não está falando por meio de parábolas, ele está falando com clareza para eles, sem nenhuma figura. Por exemplo, vai ter de acontecer isso. E aí aconteceu aquela situação de Pedro ter ficado um pouco frustrado e querendo poupar Jesus, disse: não, isso jamais vai acontecer com o Senhor, venha para cá, a gente não vai deixar que isso aconteça, não tenha piedade do Senhor mesmo, o Senhor não vai passar por esse sofrimento todo, etc. Então aqui Jesus passa para nós e para os discípulos ali quais são os requisitos, quais são as condições do Messias, do Filho de Deus, ou Filho do homem que viria. E esses requisitos contemplam necessariamente uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos, e normalmente tem sofrimento antes de glória, sofrimento antes de ressurreição, morte antes de ressurreição, aliás, né? Que fosse rejeitado antes dele realmente assumir uma posição de glória, uma posição de vitória. Então essa era a situação do Messias, é um requisito esse sofrimento e depois a glória. Então Jesus mostra que tem essas duas coisas para acontecerem com o Messias, e isso não foi bem compreendido, né? Na verdade, Jesus havia sido tentado diversas vezes a pular essas etapas. A gente viu, por exemplo, na tentação lá no deserto, Mateus capítulo 4, dá esses detalhes, quando Jesus é tentado a já assumir o reino antes mesmo de passar por qualquer tipo de sofrimento. Essa era uma oferta, uma promoção dada aí por Satanás para Jesus. Dizendo: não, você tem todos os reis, você não vai ser o rei? Você não é o rei? Eu tenho todos os reis na minha mão e eu vou dar para você, eu dou a quem eu quiser. Está no meu controle, está sob o meu domínio. Eu dou a quem quiser e vou dar para você. Basta você se dobrar perante mim. Então, Jesus foi tentado a assumir já o reino. Esse reino, diga-se, é um reino mundial, antes mesmo de passar pelo sofrimento, antes mesmo de passar pela dor. Só que nós vimos que a necessidade é por conta do pecado do homem. Não haveria meios de o homem ser redimido, ser salvo, sem a morte do Senhor Jesus, sem a morte do Filho de Deus. Então essa necessidade passa por esse ponto aí, fundamental. E outros momentos Jesus também foi tentado a não passar por esse tipo de sofrimento. Um dos exemplos foi quando ele fez aquela multiplicação de pães e peixes, aquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E ali as pessoas ficaram tão admiradas com aquele sinal miraculoso que alimentou multidões, milhares de pessoas, que quiseram colocar Jesus como rei. Queriam realmente proclamar Jesus rei de Israel. E aí foi outro momento tentador também para ele. Ele, sabendo disso, aí ele se afasta da multidão, para justamente não assumir um reino antes do sofrimento que seria necessário para nossa situação em relação a Deus. Estava difícil, né? Sem sangue, sem o sofrimento, sem a dor de alguém inocente, jamais a gente teria alguma chance diante de Deus. Teve outro momento também que ele foi tentado, certamente, durante o julgamento lá na casa de Caifás, naquele movimento nas madrugadas lá, na madrugada, quando ele foi preso e foi levado, né? O próprio Pilatos fez uma pergunta para ele, fez uma declaração ousada para ele, dizendo que tinha autoridade sobre a vida dele. Jesus disse: você não teria autoridade se do alto não viesse. Então ele tinha ali a oportunidade também de reverter toda a situação, mas mesmo assim ele não fez. Outro momento que Jesus
também foi tentado, foi na cruz mesmo, né? Na cruz mesmo, né? Você aí não salvou os outros, salve-se a si mesmo. Desça da cruz que a gente vai crer em você. Pronto, desafiaram Jesus. Desça da cruz que a gente vai crer, né? Mais um momento aí de tentação e Jesus passou por todas essas situações e não abriu mão de cumprir o plano de Deus, que era de padecer esses sofrimentos, ser humilhado, passar pela morte, derramar o seu sangue e depois ser ressuscitado. Ele seguiu o plano com firmeza. Ele se passou por todos esses momentos de tentação, mas seguiu o plano com firmeza. O fato de fugir do plano é seguir o caminho de Satanás. Foi isso que Satanás fez. Que vamos mudar o plano de Deus aqui, a gente vai alterar, né, aqui o plano, vamos assumir o reino sem sofrimento, a gente não vai precisar sofrer. E aí, esse caminho que é ofertado por Satanás, ele é um caminho de muita glória no início, de muita riqueza, de muito prestígio, de muita vantagem inicial, só que ele não apresenta o resultado final. As propostas dele sempre são, ele omite o resultado final de tudo isso. A proposta de Cristo, não, ele diz, é necessário que ele padeça, que o Filho do Homem padeça ali, muitas coisas, seja rejeitado, ele vai até ser morto, mas tem um resultado final de tudo isso. Vai ressuscitar ao terceiro dia, né? Essa é a promessa que é feita. Então, os discípulos ouvem essas palavras de Jesus, ficam assustados. Jesus repreende a atitude dos discípulos na voz de Pedro, né, que queria mudar o plano de Deus. Não, o plano de Deus, essa mudança vem de Satanás. E Satanás sempre quis tirar Jesus do plano, né, do plano de Deus. Diz, não, na cruz não é para você. Mas Jesus foi firme. Aí, os discípulos, então, receberam essa reprimenda de Jesus. No entanto, além dos discípulos, havia outras pessoas ali naquela área, pessoas que estavam mais afastadas, a multidão que estava lá. Eu sei, e nós sabemos, que muitas pessoas que formavam essas multidões realmente não tinham grande interesse em Jesus. Buscavam lá alguma coisa, normalmente buscavam, eram curiosas, ou buscavam algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício, porque muitos sofriam algum tipo de enfermidade, então levavam os enfermos para Jesus curar, e outros passaram por momentos bem alegres, como quando Jesus, por exemplo, multiplicava pão, multiplicava peixe, as pessoas se alimentavam de forma abundante. Então era um espetáculo assim, muito bonito, e as pessoas se alegravam com isso também, claro, trazia um certo conforto. E o fato de Jesus estar presente ali dava uma certa garantia de que alguma coisa boa ia acontecer. Ele falava bem, as pessoas ficavam admiradas com as suas palavras, mas ele também realizava coisas que não eram comuns aos homens. Os homens não podiam curar certas doenças e Jesus curava. Os homens tinham dificuldade de expelir demônios de pessoas que estavam atormentadas, e Jesus ia lá e sarava aquela situação. Os homens tinham dificuldades com uma doença muito comum naquela época, que era quem lembra? A lepra, né? Os leprosos. E aí Jesus fazia coisas na frente de todo mundo que era uma coisa admirável, assim, e as pessoas ficavam impressionadas com isso. Então, coisas impossíveis aos homens, ali Jesus mostrava com uma facilidade tremenda, né, as coisas ali. E os extremos também, né? No extremo ele tirava alguém que estava sendo levado para ser sepultado, já morto, e Jesus simplesmente tirava do caminho da sepultura, do cortejo fúnebre, simplesmente a pessoa se levantava. Ou quando já estava talvez dias dentro do sepulcro, né, como o caso do Lázaro, e ele simplesmente chamava e ele voltava da morte. Então eram coisas incríveis que Jesus fazia. As multidões estavam ali curiosas e sedentas também por ouvir
e por receber algum tipo de dádiva que viria da parte dele, né? E então, assim, muitos não estavam simplesmente querendo ver que ele era realmente o Messias e que era o Salvador e que tal. Jesus não se confiava a eles. Jesus sabia do coração de todos eles. Então, agora ele se volta para essa multidão. Ele agora sai daquele foco dos discípulos que estavam ali, aqueles discípulos, e ele agora sai dali e ele convoca a multidão que estava um pouquinho afastada. Tinha os 12 discípulos lá, talvez mais alguns, que que eram próximos ali, mas ele chama a multidão que estava mais afastada. Olha, tem uma coisa muito séria. Tem algo que não é só para os discípulos. Tem algo a dizer que não é somente para aqueles que estão colados aqui a mim. É algo que é de fundamental importância para todas as pessoas, para a multidão toda. Eu tenho algo a dizer que é importante, é vital para todos vocês. Essa é a ideia que passa aqui. O versículo 34 traz exatamente essa mensagem. Jesus convoca a multidão, né? E juntamente os seus discípulos. Os discípulos vêm. Isso aqui é importante. Não é só para vocês, para todos. Não é só para eles, é para vocês também. Para todas as pessoas. Essa convocação é para levar uma mensagem que é fundamental e importante para todas as pessoas, né? Não apenas os apóstolos. Então aqui ele vai mostrar que do mesmo jeito como o plano de Deus sabe o que é, ele apresenta requisitos para o Messias, a necessidade de acontecimentos ou de determinados fatos que deveriam estar presentes na vida do Messias, do Filho do Homem, o Filho de Deus. Ele também vai dizer que existem alguns requisitos para o discipulado. Para os discípulos dele, haveria também alguns requisitos. Aí a gente vê ele dizendo aqui, ele convoca todos, ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Foi a mensagem que ele passou para todas as pessoas. Vocês querem ser meus discípulos? Aqui passa uma ideia de que existe realmente algo no homem, algo na pessoa que pode aceitar esse convite, esse chamado de Deus para ser um discípulo de Jesus. Ao mesmo tempo, pode ter aquela possibilidade de a pessoa rejeitar o discipulado. Eu não quero seguir, eu não quero ir após você, eu não quero lhe seguir, eu não quero seguir os seus passos, eu não quero ser parecido com você. Essa possibilidade também, as pessoas podem escolher, em certo sentido, isso aqui. Naturalmente que Deus tem o seu plano, que é soberano, e ele, quando vai alcançar alguém, não tem jeito, ele vai alcançar. Mas está mostrando aqui que existem, da mesma forma como para ele existiu, foi determinado, estabelecido, que ele passaria por certas coisas, o Messias, da mesma forma, os seus seguidores teriam também alguns requisitos, teriam algumas circunstâncias também, teriam algumas situações. Se ele era o mestre, o Senhor, e aconteceu com ele essas coisas, certamente com os seus seguidores aconteceriam, não necessariamente as mesmas coisas, mas teria, no princípio, algumas coisas parecidas. E ele não deixa de falar isso aí, sabendo que isso é de fundamental importância. Ele não deixou essa mensagem no particular apenas com os apóstolos, mas ele trouxe a multidão, muitas vezes, ou boa parte dela, incrédula. A multidão incrédula, muitas vezes, a maior parte. E ele apresenta isso aí. Quando ele fala isso, ele não tem uma coisa muito estranha. Hoje em dia não é muito comum isso, mas na cultura deles lá, né, apesar de que é comum no certo sentido, tem gente que segue, por exemplo, todos os ensinamentos de um determinado escritor, que tem uma certa ideologia, ou um determinado segmento, ou uma determinada linha de pensamento. E existem pessoas que
estão determinadas a seguir aquele pensamento daquele escritor, daquele filósofo, quer esteja vivo na atual, vamos dizer, atualmente, ou quer ele já tenha vivido anos atrás, não exista mais, porém os escritos desses homens ainda estão aí e as pessoas seguem. Então, segundo fulano de tal, eu vou seguir isso aí. Não, o que ele fala é a verdade, o que ele fala é certo. As pessoas fazem isso hoje. Naquela época também havia o que eles chamam de rabinos, eram os mestres, pessoas estudiosas que conheciam, tinham informações, tinham conhecimento, né? E as pessoas seguiam essas pessoas também. Hoje em dia se segue até nas redes sociais, né? Mesmo que você não aprenda tudo daquela pessoa, mas as pessoas seguem por curiosidade algumas vezes. Outras seguem rigorosamente o que eles dizem, né? Tem gente que ele chama influenciador de determinada área. Não. Tudo que ele falar sobre carro, eu vou seguir. Tudo que ele falar sobre filho, eu vou seguir. Tudo que aquela mulher disser sobre não sei o que, eu vou obedecer, eu vou seguir. Então, existe hoje também, com tranquilidade, as pessoas seguem, né? Às vezes são conselhos bem esdrúxulos, alheios à vontade de Deus. Mas as pessoas seguem, inclusive os crentes, fazem isso. E então aquelas pessoas seguiam alguns mestres, alguns professores ou rabinos, e eram submissas àqueles mestres. Seguiam, obedeciam, às vezes estavam lá o tempo todo seguindo. Do mesmo jeito como Jesus atraiu alguns discípulos para si, e alguns mais próximos, como foram os apóstolos, outros rabinos tinham isso também. Tinha pessoas que seguiam, estavam lá aos pés dele, ouvindo, aprendendo, tinha aulas, instruções, etc. Né? Então havia isso, as pessoas ficavam, e de certa forma as pessoas se submetiam realmente aos ensinos dele. Não, o conselho que ele der eu vou seguir. Era assim que as pessoas se submetiam. Agora, tinha uma coisa interessante que acontecia. Né? Esses seguidores dos rabinos, eles alimentavam uma expectativa interessante. Eles se submetiam ao rabino, às vezes seguiam realmente os ensinos dele, aquilo que eles dissessem, eles obedeciam, se humilhavam mesmo diante do rabino lá, mas eles alimentavam uma expectativa de que essa seria uma trajetória de aprendizado ao longo do tempo e que mais tarde, com todo esse esforço e sacrifício e aprendizado, eles mesmos, seguidores, seriam promovidos, né? Agora sou o rabino também, entende? Agora, Jesus aqui não está prometendo ninguém, isso a esses discípulos, nem à multidão. Não está dizendo isso, olha, vocês querem ser iguais a mim? Não. Vocês querem me seguir? Primeira coisa que ele diz é, a si mesmo se nega. Primeira coisa. Não era muito diferente dos outros rabinos, mas mostra aí que ele vai, não é que ele vai deixar de existir, é que a vontade dele, os planos da pessoa, as intenções, os desejos, né, os projetos de vida, os valores que ela adota, eles têm de ser agora moldados ou dobrados à vontade do seu mestre. Negue-se a si mesmo. A sua vontade agora tem de ser moldada à vontade do mestre, à vontade do Senhor. É isso que ele quer dizer. Inclusive o apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele dizia: esse viver que eu vivo agora na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a ideia que ele passava. No meu viver, eu fui, realmente a minha mente foi completamente dobrada à mente de Cristo. Eu quero viver para Ele, eu tenho de seguir os princípios de vida que Cristo viveu. E aí ele dizia isso, né? E o que Jesus está exigindo, e daquela multidão toda, daquele povo todo lá, e aquele povo não era tudo estrangeiro, não. A maior parte era de judeus. A maior parte eram judeus que estavam acompanhando Jesus, tanto os apóstolos como também os demais da multidão. Eram judeus, eles conheciam as escrituras e tinham notícias ou informações e conheciam a história de Israel. E eles poderiam, com certa facilidade, associar essa ideia que Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo,
com as coisas que Deus no passado já havia dito para eles. Por exemplo, quando ele, em um determinado momento, Jesus ia questionar: mestre, quais são os principais, os grandes mandamentos de Deus? Aí Jesus dá a resposta. Um deles, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus lembra do mandamento que é aprendido nas escolas dos judeus, nas sinagogas e no templo que eles participavam. E ali eles sabiam que tinha o grande mandamento. Os mandamentos foram dados lá na época de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não havia espaço que Deus desse ou que Deus deu para que eles tivessem outros deuses perto dele. Até porque na época no momento em que foi dado o decálogo, né, o conjunto de mandamentos, ele enfatizou que não deveria ter outros deuses diante de Deus, do único Deus que existia. Não terás outros deuses diante de mim. Não vai se dobrar, não vai prestar culto a outra coisa qualquer que não seja o único Deus verdadeiro. Essa era a ênfase dada logo no início dos mandamentos. Diz: olha, o Senhor, o teu Deus, é Ele que você tem que servir. Sua mente tem de ser moldada aos pensamentos dele. Você anda errante no caminho, nos seus caminhos de pecado, você precisa mudar. Amar a Deus do seu coração e do seu entendimento. Todo o seu entendimento tem que ser voltado. Depois ele ainda complementa lá do esforço, né? Todo o seu ser e toda a sua força, usa a palavra força, mostrando que existe um certo movimento da pessoa se encaminhando para obedecer o mandamento. Eu coloco Deus em primeiro lugar. É o pensamento de Deus que vale. É o que Deus diz que é verdade, que é a verdade. É o que Deus diz para fazer, que eu devo fazer. Então agora minha mente sai do meu interesse particular, dos meus sonhos particulares, que normalmente tem a ver com um certo egoísmo, com uma certa vaidade. Pode olhar, cada um analisa a sua própria vida e veja. Se você for seguir os seus planos do mesmo jeito, seu desejo, do jeito como você pensa que você quer, você vai ver como tem uma boa dose de egoísmo, de vaidade, de soberba, de orgulho, de ganância, tem uma série de coisas. E aqui Jesus está dizendo assim: vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo. Somente vai ter de mudar. Seus pensamentos agora não vão poder mais admitir outros deuses, outras coisas que tomem o lugar de Deus na vida. Negue-se a si mesmo. Você vai ter de rejeitar aquilo que é seu desejo de conforto, de luxo, de tudo na vida que é bom, aparentemente, mas que traz algum tipo de efeito contrário aos interesses seus eternos, porque Deus quer adoração somente a Ele. E somente Ele é Deus, e por isso que somente a Ele deve ser feita a adoração. E muitas coisas que a gente faz está contrária à sua natureza, à sua essência, à sua moral, aos princípios que Ele estabelece de vida para toda a sua criatura, né? Para os homens. E aí, meu amigo, você precisa mudar, rejeitar aquilo que é seu, que tende a ser. Pode olhar a história do homem. Sempre foi a tendência de se virar contra o Criador, se virar contra os princípios que Ele mesmo estabeleceu, né? Quando Jesus ensina a oração, modelo lá que ensina aos discípulos dele, ele coloca algumas coisas nessa oração. Uma delas é: santificado seja o teu nome. O nome de quem? O nome do Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois ele também diz: venha o teu reino. O comando dele. Ele não é o rei? É o reino dele. Não é ele que diz as normas, as leis não são dele. Venha o teu reino. Logo que estou dizendo isso, eu estou querendo admitir isso. Que o Senhor vai ser, o reino é do Senhor, o comando é do Senhor. O Senhor é que vai dizer as regras. Né? Vem dele as regras. E também tem um momento que você diz: seja feita a tua vontade. Então, quando Jesus diz negue-se a si mesmo, ele não está contrariando nada.
Ele não está dizendo que você vai se aniquilar, mas ele está dizendo assim, você tem de dar o valor a Deus como deve ser dado. Se Deus diz desse jeito, né, viva o seu rei, santificado seja o teu nome, você vai ter de pensar agora como é que Deus pensa, como é que Deus quer que você viva, quais são os princípios, qual é a revelação de Deus para o comportamento do homem, como nós devemos fazer, qual é o plano dele. Aí você vai pensando mais na vontade de Deus, pensando mais em servir a Deus, no sentido de adorar e prestar culto a Deus, com exclusividade, né? E pensar na vontade dele, o que é que ele revela na sua palavra em relação à sua vontade. Aí você vai começando a pensar mais naquilo que é Deus. Aí alguém já disse que negar-se a si mesmo é como se Deus trazendo a pessoa para perto de si, por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, de tal maneira a pessoa está se afastando de si mesma. Eu andava de uma maneira tal que era distante de Deus, longe do Senhor, seguindo outros deuses, né, outros valores que botava na frente do Senhor. Normalmente eu valorizava mais do que Deus, botava acima do Senhor, e agora eu estou me afastando. Cristo morreu por mim, e eu agora quero aprender dele, quero aprender mais do Senhor, quero aprender mais de Deus. Aí eu estou me aproximando do Senhor cada vez mais. Vai chegar um momento que eu estou seguindo tão de perto o Senhor, tão mais perto, que o meu eu antigo ali está longe. Neguei a mim mesmo, negue-se a si mesmo. Aquele homem que vivia longe do Senhor, valorizando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, usando as palavras de Jesus, cogitando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, fugindo da presença do Senhor, né? Se negando a se aproximar, a aceitar o convite dele para a salvação e uma vida abundante e eterna. E eu estou me afastando daquele homem antigo, estou me negando a mim mesmo, estou me aproximando do Senhor, buscando a mente de Cristo para viver conforme a vontade dele. Então, negar-se a si mesmo é só o cumprimento do primeiro mandamento. Resumindo, é isso: amar a Deus acima de qualquer coisa, é buscar a vontade dele em primeiro lugar, é realmente se aproximar de Deus e assim se afastar do homem antigo. Obrigado. Um outro aspecto, outro requisito que Jesus coloca, um outro requisito que ele apresenta, ele diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Bom, em Filipenses capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo fala, Jesus mesmo já tinha dito: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça muitos sofrimentos, muitas coisas, né, e seja morto, tal, e ressuscite. E aí Paulo diz: olha, ele a si mesmo se humilhou. Capítulo 2, versículo 8. É bem conhecido o versículo. Falando de Jesus, né? Si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então me chama a atenção que Paulo enfatiza a ideia da cruz. Porque não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Ele não foi simplesmente, os judeus até eram condenados muitas vezes, e não tinha nem essa morte de cruz na lei penal dos judeus, né? Isso foi coisa lá dos romanos ali nesse caso, né? Então eles normalmente, quando tinha algum problema de pena de morte lá, eles apedrejavam as pessoas, né? Mas aqui ele fala da cruz. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Puxa, alguém obediente até a morte já é uma coisa bem extrema, né? O Senhor, o plano de Deus era fazer ele sofrer, padecer muita coisa,
morrer e depois ser ressuscitado. Mas ele também, nas palavras dele, ele diz que sofresse muitas coisas. Ele usa isso aí, sofresse muitas coisas. Ele nem falou de cruz lá na hora, mas ele ia ser morto. Mas quando ele diz sofresse muitas coisas, me chama a atenção também. E aqui Paulo diz que ia ser até a morte. Quando a gente fala de morte, aí a gente lembra dos cordeiros, tudo certo, o comparativo, né? O comparativo faz sentido, os cordeiros não eram mortos, né? Sacrificado, sangue derramado, né? A gente hoje até comentou isso de manhã, conversou um pouco sobre isso. Era simbolicamente ali, estava cobrindo ali os pecados dos homens. E do mesmo jeito, esse simbolismo tinha de se aplicar à realidade de Cristo, quando chegasse, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. E sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele ia ser sacrificado. E o sangue dele ser derramado. Certo? Não, era natural, ainda que dramático, pensar isso. Até porque a gente precisa disso, sacrifício. Sem ele a gente não tem esperança. Por isso que ele diz, é necessário. Mas aí o apóstolo Paulo diz, era necessário, ele foi obediente até a morte, mas ainda não foi só uma morte comum, foi morte de cruz. A ideia é que a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Não era uma coisa, simplesmente foi condenado ali, pagou a pena ali de morte, acabou-se, tchau. Não, até chegar ao ponto da morte em si, ele passaria por muita vergonha. Há alguns textos, quando a gente encontra aí, alguns textos de Paulo, inclusive no livro de Hebreus, a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, mas ele fala muito desses termos que mostram a vergonha que Jesus passou. A ignomínia, é a palavrazinha, vitupério é outra palavra que é usada muitas vezes, né? E ele fala que se humilhou, tornando-se humilhação. Então existem algumas palavras, ignomínia, vitupério, vergonha, não sei se tem outra palavra aqui que eu não estou lembrando agora, que também expressa que as coisas com Jesus foram extremamente constrangedoras. Não é só estar preso. Não, está preso, mas eu vou humilhar você. Não é só te cortar, você passar por guilhotina, não. Não, mas antes de chegar lá, eu vou bater em você, eu vou cuspir em você, eu vou caçoar de você, vou zombar de você. Era isso que eles faziam. Não era só tirar a vida. Primeiro ele tinha de tirar a dignidade da pessoa, desonrar a pessoa. Não à toa, lembra que nas profecias dizia que iam sortear as minhas roupas, as minhas vestes, iam ser sorteadas. Lá nas profecias, quando aconteceu que realmente tiraram o manto de Jesus lá, aquela roupa dele lá, e sortearam entre os soldados aquilo é vergonha. Tirar a roupa do condenado lá é vergonhoso. Quando era assim que tinha a sentença de morte, como aconteceu com Jesus lá com Pilatos, aquele negócio todo, passou por Caifás, Pilatos, aquele meio do mundo lá na madrugada, quando foi sentenciado, a partir daquele ponto, a pessoa já era considerada morta. Só que, se era morta, assim, o que fizer com ele não vai ter efeito nenhum no final, mas ia humilhar. Então a pessoa sai daquele ponto da condenação e vai sair à rua. Nessa saída da rua até o lugar, no caso era a cruz, a crucificação, a pessoa ia passar por um estado vergonhoso. Primeiro eles colocavam a cruz nos ombros da pessoa, já levava a sua própria cruz no meio da rua. As pessoas na rua tinham, vamos dizer assim, o direito de zombar, porque era uma morte para dar o exemplo para as pessoas, né? Olha aí, o bandido, o safado, não sei o quê, né? Aquela coisa toda para dizer, é o exemplo aqui para ninguém, ó, se você fizer isso, vai acontecer a mesma coisa. Qual era o grande problema da hipocrisia e do engano? Que Jesus foi declarado inocente por todo mundo, né? E mesmo assim fizeram
Isso, né? Pilatos disse, ele é inocente. Pronto, o julgador disse, ele é inocente. Oi? Tem nenhum motivo. Não tem nenhum motivo. E as pessoas, às vezes, fazem aquela questão para condenar o inocente. Isso acontece hoje ainda. Todo tempo acontece. A luta para vingar, para fazer o mal, né? O mal não se contém. O mal sempre quer fazer o mal, né? E mesmo o inocente, agora vamos pegar ele de jeito e vamos massacrar e tudo mais. Não está nem aí para observar se realmente ele é culpado mesmo ou não. Mas basta ter alguma suspeita, né? Então é isso. Eles procuravam tirar a honra da pessoa, tirar qualquer dignidade e expor aquela pessoa ao desprezo, à humilhação. Era essa a ideia da crucificação, era essa a ideia. Ele foi obediente até a morte, mas não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Estrangeiro, inclusive, né? Os romanos. Então ele levava a cruz até o lugar da crucificação, saiu da cidade, inclusive, foi fora da cidade, né? Lá fora da cidade. E as pessoas podiam insultar o condenado, insultaram Jesus. Alguns casos raros aconteceram de pessoas que realmente se comoveram com aquela situação, como as mulheres que vinham, estavam por ali e choravam, né? Jesus disse, não chore por mim, preste atenção que vocês vão passar coisas piores. Piores não, né? Chore por vocês, porque vai acontecer coisa muito ruim com vocês, né? Jesus já deu uma dica para elas, né? As pessoas podiam amaldiçoar o condenado, podiam zombar dela, podiam cuspir a pessoa, né? E balançar as cabeças. Lembra que no passado, né, o Salmo 22, que a gente aqui nas quartas-feiras, de vez em quando traz, diz, os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça, balançam a cabeça. Você olha assim, aí, coitado aí, eita, disse que salvava todo mundo, curou não sei o que, e aí, tá aí. Cadê Deus que vem, cadê Deus, o Pai que vem cuidar dele, para proteger ele, né? Então, e as pessoas falavam isso e zombavam, passavam na rua fazendo isso. E era essa a ideia, né, de zombaria por levar a cruz, né? Agora, o nosso texto diz que Jesus diz que você vai tomar, o que é que diz aí? Tome a sua cruz. Então dá uma ideia de pessoalidade. Dá uma ideia de pessoalidade. É como se assim, cada um que quer me seguir vai ter a sua cruz. Vai ter algum tipo de zombaria parecida com essa que o Filho do Homem está passando, que o Mestre está passando. Não é obrigado a ser a mesma coisa. Não é obrigado. A gente não vê todos os apóstolos sendo mortos do mesmo jeito como Jesus foi morto, por exemplo. Mas a gente vê as pessoas desprezando. Por exemplo, o apóstolo Paulo às vezes ia dar um testemunho para... deixa eu estar falando bobagem, tu estás louco. Aí zombava da pessoa. Então, esse tomar a cruz, primeiro momento, tem a ver com um relacionamento pessoal com Deus. Negue-se a si mesmo. Quando você vem para essa outra parte aqui, é como Jesus estivesse dizendo assim, você vai ter de enfrentar talvez algumas situações perante a sociedade em que você vive. No seu ambiente social, se você se manifestar como cristão, como meu seguidor, certamente você vai padecer algum tipo de sofrimento. Cada um tem a sua cruz, né? Uns vão padecer, vão sofrer com algum tipo de perseguição, outros vão sofrer com outros tipos de perseguições. Alguns vão ser zombados, talvez outros vão perseguir no emprego, vão querer passar a rasteira lá, fazer algum mal, criar alguma história mentirosa para difamar a pessoa porque ela é cristã, ou pelo fato de ser crente, a pessoa receber algumas críticas, né, de várias formas. Então, esse lado social está aí sendo contemplado por Jesus. Tome a sua cruz. Porque você vai na rua, você vai sair pela rua, você vai se expor, as pessoas vão ver que você é crente.
Algumas vão admirar, outras vão até chorar em seu favor, mas muitas pessoas vão estar zombando, as pessoas vão estar criticando, as pessoas vão estar se recusando a reconhecer você como alguma coisa importante. Paulo dizia que dia a dia a gente é colocado aqui como lixo do mundo, escória da humanidade, e as pessoas rejeitam, desprezam a gente. Está notando como é difícil o negócio? Existe um preço do discipulado. Não é tão barato assim. A história, a história que Satanás apresenta, ela é um pouco diferente. Ele disse para Eva, disse assim, olha, Deus está mentindo. É fácil para dizer que Deus é mentiroso. É fácil para as pessoas dizerem que a Bíblia é um livro arcaico, não vale o que está aí. E a gente sabe que as provas, até científicas, né, de históricas e tudo, estão aí escancaradas. As pessoas estão cegas. Mas o que Deus falou, é claro que Deus não está falando a verdade. Você não vai morrer não, se você fizer isso. Não vai ter nada com você não. Você vai ficar bem. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Esse é o discurso. Ele apresenta rapidamente, não negue a si mesmo. Assim, a minha vontade era comer daquele fruto, porque ela viu que era bom o fruto, bonito, porque tudo era muito bonito. Era bom para dar conhecimento, muito apetitoso, e ela tomou. Então ela poderia ter negado a si mesma, ela não negou a si mesma. Negar a si mesma e dizer assim, qual é a vontade de Deus? Ela sabia. Mas mesmo assim ela não negou a si mesma. Foi lá e tomou. Negar a si mesmo é rejeitar. Deus está dizendo para eu fazer? Não. Deus está dizendo para eu não fazer isso. Então eu vou seguir a vontade do Senhor. Aí eu me aproximo do Senhor e aquela Eva ou aquele Adão que estava lá, ali já não é o mesmo, tá? Aqui é outro. Estou perto do Senhor. Estou me negando a mim mesmo. A minha vontade vai ser a vontade do Senhor. E ela rejeitou isso. Ele apresentou que ela seria igual a Deus, que ela não morreria, e que Deus era egoísta, que não queria que ela fosse, que ela e ele, né? Não é que ele não queria que eles fossem conhecedores do bem e do mal, e seriam como Deus. Deus não queria que eles fossem como Deus. Deus já tinha feito eles a semelhança dele. Só que ele não disse os efeitos disso. Ele mente, dizendo que realmente não morreria, mas eles, cadê Adão e Eva? Estão mortos. A morte espiritual naquele momento. Mas ele não contou a verdade. Ele não contou os efeitos. Ele não contou que por conta do pecado deles, a humanidade toda seria ferida, sofreria grandes dores, grandes tormentos, grandes perturbações, e o pecado ia passar de geração em geração, como aconteceu. Não contou isso. Fez promessas, mas não mostrou a grande infelicidade que isso traria para a humanidade. Para eles mesmos, né? As dores, a vergonha, o medo, e para a humanidade, seus descendentes. Para Jesus, a gente já viu, já repeti aqui várias vezes, né? Que ele prometeu coisas gloriosas para ele. Não, o reino aqui, ó, todos os reinos do mundo estão nas minhas mãos, está aqui para você. Você vai ter isso tudo, não precisa sofrer, não precisa se negar a si mesmo. Jesus teve de se negar a si mesmo, né? Porque ele tinha toda a glória, né, dos céus, e agora ele se nega a si mesmo para se entregar ao sofrimento e morte. Então você vê que são várias coisas que ele sofreu, justamente por ele dizendo que sofreu, e essa humilhação estava exatamente aí sendo contemplada por essas palavras de Jesus. Então, a gente precisa compreender que quando Jesus chama a multidão, ele quer mostrar o que é importante. É importante. Naturalmente, o homem, de uma maneira geral, no cenário atual de pecado, de pecaminosidade extrema, né, os homens
tendem a não querer negar a si mesmos. Querem realmente suas próprias vontades que sejam impostas, né? Vale o que eu desejo, eu vou lutar por aquilo que eu desejo. Eu não estou preocupado se aquilo tem um princípio moral sendo quebrado, se tem um mandamento de Deus sendo atropelado, se tem uma ética que está sendo rejeitada, que está sendo, né, passada por cima. Às vezes acontece isso. E o mundo está aí. Por isso que a gente vê tanta violência, tanta agressividade, tanta corrupção, etc. Todo tipo de coisa ruim. É o pecado. Mas, quer ser discípulo do Senhor, tem de negar a si mesmo. E buscar agora moldar a sua mente, a mente de Cristo, para entender a vontade dele. E, muito provavelmente, deverá levar a sua própria cruz, que é justamente essa responsabilidade diante da sociedade que você vai ter de enfrentar e, eventualmente, algum tipo de vergonha, algum tipo de crítica, algum tipo de perseguição. Em alguns casos, chega até a morte. Mas diz Jesus que é esse o rito, que é essa forma, porque o mundo está em pecado, está adoecido, está na escuridão. E aí, aqueles que querem se voltar para Deus vão ser, de alguma maneira, perseguidos, porque a natureza divina é bem diferente daquilo que o mundo está vivendo, daquilo que o mundo quer, daquilo que está alimentando a nossa alma, a nossa carne, né? Só que tem uma coisa interessante. Em 2 Timóteo, diz assim, capítulo 2, versículo 10. Por esta razão, tudo suporto. O apóstolo Paulo dizendo. Eu suporto. Tem vários sofrimentos que ele estava vivendo, inclusive no meio da igreja, né? Por causa dos eleitos. A luta dele de dar apoio às igrejas, de pregar, de ensinar, de pregar o evangelho aos outros, né? Ele diz, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham, olha só o que ele diz, obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Olha só a palavra do apóstolo Paulo. Depois, Pedro mesmo diz assim, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Paulo, a pregação dele mostra que ele mesmo e os irmãos crentes padeceriam algum tipo de sofrimento por conta do Evangelho, só que ele não abre mão de dizer que essa salvação vem em Cristo com eterna glória. E aí você pode fazer o paralelo de dizer assim, não vou negar a mim mesmo, vou buscar o meu próprio interesse em detrimento da vontade de Deus, por esse curto espaço de tempo, e rejeito a eterna glória que está preparada, ofertada para mim em Deus, em Cristo. Olha só, Pedro do mesmo jeito, ele diz assim, ele fala, depois de ter sofrido por um pouco, ele faz esse comparativo. Mas ele diz, Cristo vos chamou a sua eterna glória. A pregação dos apóstolos, olha que esses homens aprenderam de Cristo e que eles ensinaram, que haveria esse tipo de situação para os discípulos, para quem quer ser discípulo. Haveria um pouco de sofrimento, haveria um pouco de dor, haveria um pouco de perseguição, sim, mas em comparação com a eterna glória, aí o que é que a pregação de Satanás que Jesus rejeitou lá em Pedro? Ele disse, não, você precisa sofrer não, tranquilidade, já agora é agora. Qual é o problema? Eterna perdição, eterna morte, né? Morte eterna, porque não teria salvação sem a morte de Cristo. Esse é o caminho de Satanás. É glória rápida agora, justamente agora, curtição máxima agora nessa vida que dura poucos anos, e você rejeita a eterna glória e vai para a eterna perdição, morte eterna. Ou você vai escolher
seguir a Cristo, que pode ser que tenha de levar a sua cruz dia a dia. Interessante, Marcos não diz, mas Lucas complementa, dizendo que é dia a dia. Vai ter todos os dias algum tipo de coisa. É uma coisa contínua, não é só um momento de dificuldade na fé. Na trajetória da nossa vida, ainda que seja curta, dia a dia a gente pode ser submetido a algum tipo de tentação ou de perseguição em virtude da fé. Dia a dia leve a sua cruz ou tome a sua cruz. Então, mas ele disse, e é possível. Qual é a diferença? A eternidade. Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, mas 3 dias ele está de volta. Em 3 dias ele está de volta, ressuscitado e eternamente vivo. Olhe só a diferença que ele está mostrando. A proposta de Cristo é essa. Eventualmente vai ter uma perseguição, porque não é ele que está querendo que você sofra e ele vai curtir que você está sofrendo. Ah, que legal, que maravilha. O homem está perdido. Esse mundo está em trevas, entregue aos desígnios do mal. Se for olhar todas as coisas que acontecem na nossa sociedade de uma maneira geral, no mundo todo, é buscando rejeitar, negar, não negar-se a si mesmo, é buscar a sua própria satisfação em detrimento da vontade de Deus. E, normalmente, qualquer coisa que tenha a ver com o Senhor, o princípio de Deus, é rejeitado, é criticado. Essa é a situação, o cenário do mundo. E aí, ou eu vou com ele, buscando essa pequena e curta glória aqui, eu estou apoiando ele, agora eu vou perseguir os crentes também, vou entrar nesse, eu não quero sofrer, vou perseguir os outros, vou entrar nisso aí. E tenho o apoio desse grupo maior, por pouco tempo. E eu escolho perder algo muito valioso e eterno. Olha só o que ele está propondo. Você vem, quer seguir, quer vir após mim? Então, primeiro você tem que se dobrar a Deus. Depois você vai ter de enfrentar a sociedade. Deus vai cuidar de você, mas vai ter de enfrentar. Só que no final, depois ele diz, e siga. Essa ideia final é uma ideia de contato mais próximo do Senhor, de estar na presença dele, de não sair mais da presença dele, de ser, a recompensa da eternidade estar com o Senhor. E Jesus já diz, no Salmo 16, que está na presença do Senhor, delícias perpetuamente. A gente não tem noção do que é isso que Deus tem preparado para a eternidade. Aí as palavras do salmista lá, um salmista profeta, que diz que estar na presença dele é viver delícias perpetuamente. A gente não tem noção do que é isso. A gente pode ter alguns momentos de grande alegria, de grande prazer, mas boa parte da nossa vida é cheia de complicações, de preocupações, e amanhã não sei o que, hoje não sei o que, agora tem que lutar por isso, tem que pagar não sei o que. Pode notar que a nossa vida é cheia de tensões, mas estar na presença do Senhor é delícias perpetuamente, definitivamente, de uma forma que a gente não tem nem a expectativa de que algo de ruim aconteça. Isso é uma sensação que não tem como quem paga. Já foi pago por Cristo, né? Nosso favor. E aí, vamos seguir a Cristo, mesmo tendo essa possibilidade de ter que tomar a nossa cruz dia a dia, por pouco tempo, mas depois estar na presença dele perpetuamente. Essa é a proposta dele para a multidão. Essa é a proposta dele para os discípulos que estavam próximos e é para os que estão longe, para as pessoas que estão distantes, vão nos ouvir talvez amanhã, depois, daqui a um mês, um ano, não sei, e que estão ouvindo o Evangelho em algum momento. Essa é a proposta de Cristo. Você nega a si mesmo, porque você vai agora buscar a mente de Deus, qual é a vontade de Deus para você. Eventualmente você vai ter de levar a sua cruz todo dia, porque vai ter crítica da sociedade, mas em compensação o resultado é eterno, perfeito e bom. Deus nos abençoe e nos faça tomar as decisões certas na vida, corretas, justas, né? A gente escolher
aquilo que a gente pode abrir mão agora para ter algo eterno, ou escolher algo que a gente não pode perpetuar eternamente, porque os prazeres deste mundo não vão ser perpetuados, em detrimento disso. Né? A escolha inteligente que a gente tem que fazer, né? Que a gente use a cabeça. E que nossa vida a gente não tenha medo de enfrentar eventualmente alguma coisa na sociedade. Porque vai acontecer. Quem quer viver de forma piedosa vai padecer algum tipo de sofrimento e perseguição. Não tenha dúvida. Né? E ele fala mais para frente. Você quer valorizar? Você valoriza a sua alma? Essa é a pergunta. Daqui a pouco Cristo vai fazer. Que o Senhor nos ajude. Amado Deus, que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Fazer melhores escolhas diante das ofertas que temos à nossa frente. Que o Senhor nos livre de fazer escolhas que nos levem a esquecer, rejeitar a tua salvação. Mas que as pessoas que estão nos ouvindo também possam tomar as melhores decisões de aceitar esse convite do Senhor Jesus, de aceitá-lo como seu mestre, de segui-lo, de rejeitar a si mesmo, de negar-se a si mesmo para buscar a mente do Senhor e viver de acordo com a sua vontade, ainda que venham eventuais perseguições, mas com a certeza, com a esperança, com a garantia da tua palavra, de que perpetuamente estaremos com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. A gente vai continuar meditando, né? De quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E você canta essa música comigo. É uma música bem conhecida. E que estejamos prontos a isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita, o caminho é árduo.
vida por amor de mim a encontrará. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um morrer. Ainda existe uma batalha a vencer. Ainda existe uma cruz. Ainda existe ainda existe uma batalha a vencer. Ainda existe uma Amém. Que nessa semana a gente reflita no que nós ouvimos hoje. Amém? Dê um abraço no seu irmão. Desejo uma boa semana a ele. Que o Senhor esteja abençoando a todos vocês.